deixa eu entrar aqui no assunto, eu vou trazer aqui 15, tá, gente? 15 curiosidades sobre o lixo. Olha que interessante. E quando eu falo de lixo, é interessante que você linke o nome lixo ao nome dinheiro. Ô, Maurílio, mas não tem nada a ver dinheiro com lixo. Tem tudo a ver, meu amigo. Tem tudo a ver, minha amiga. E eu vou te explicar por quê. Quando você olha uma foto como essa aqui, observe que todo esse hoje chamado lixo, ele já foi um produto e alguém já pagou por ele, você concorda? Então, isso aqui não deveria estar jogado de qualquer maneira, igual essa foto aqui. Então, se você olhar atentamente a essa foto, você vai ver de cara um pneu, uma quantidade enorme de plásticos, de sacolas plásticas, uma quantidade de papelão. Enfim, se você for revirar esse lixo aí, certamente você vai ver por trás desse dinheiro, aliás, desse lixo, que esse material, uma vez produto, ele deveria estar na cadeia produtiva do nosso país, fazendo a nossa economia circular. Ponto. Então, o que acontece? Vamos falar o que de fato seria lixo. Dá-se o nome de lixo aos restos da atividade humana que se tornam inúteis, indesejáveis e descartáveis com o tempo. O lixo pode ser gerado em trabalhos domésticos, atividades industriais, hospitalares, agrícola e até mesmo por causa dos avanços tecnológicos que tornam um produto obsoleto, como é o caso dos smartphones e TVs descartados anualmente. Isso aí, eu preciso dizer para você que isso, antes de se tornar indesejável, lixo, ele é um produto que pode ser revendido ou reaproveitado. O lixo que você produz, que pode ser chamado de lixo mesmo, seria o que você produz no seu banheiro da sua casa, ou no banheiro da sua empresa, ou no banheiro das indústrias. Esse seria o lixo. Ainda que você pegue qualquer material que você julgue que não tenha valor, por exemplo, o resíduo orgânico que você gera na pia da sua cozinha, por exemplo, após o almoço, você separa ali. Olha que interessante, gente. Outro dia eu estava numa feira aqui em Brasília, que é a feira da Vicente Pires, e lá tem uma variedade de bancas que comercializam hortifruti de origem orgânica. Enquanto você vai no supermercado e você paga ali R$ 2,50 num pé de alface, lá nessa feira, por exemplo, quando você parte para o orgânico, um pé de alface orgânico, você vai pagar R$ 4. Pô, mas deveria ser mais barato, não, Maurílio? Mas é porque, gente, nós, brasileiros, nós não temos a cultura desenvolvida de valorizar os orgânicos. Até porque produzir adubo orgânico não é, aqui, por exemplo, em Brasília, não tem, eu não conheço nenhuma composteira de lixo orgânico ou de resíduo, tá? Esse nome lixo, ele é muito, assim, ele é muito forte no sentido negativo da palavra. Então, o resíduo orgânico que, se for bem trabalhado, ele acaba virando um adubo orgânico. Esse adubo orgânico é que faz com que os produtos orgânicos tenham um valor agregado maior. E olha que a nossa classe no Brasil, a nossa classe média e a classe alta, elas consomem muito produtos de origem orgânica.
E você sabe que tudo que é orgânico é mais caro. Mas bora lá para as nossas curiosidades do nosso lixo. Você sabia que a primeira curiosidade, que um brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia? Isso significa que no nosso país são produzidos cerca de 250 mil toneladas de lixo diariamente. Cara, é muito, é muito. Olha, dá uma olhada nessa foto. Aí eu te pergunto, será que tem lixo aqui dentro desses sacos? Ou são materiais recicláveis? A pergunta é essa. O que falta, gente, para que a gente possa literalmente colocar na lata do lixo realmente somente o lixo? É isso que nós temos que conscientizar a nossa população, a nossa sociedade em relação a isso. Porque, se eu, você, cada um de nós aqui produzimos, em média, 1 quilo por dia, vamos reduzir isso aí, pelo menos em 50%, meio quilo. Meio quilo do que eu produzo hoje, que eu produzi hoje de supostamente lixo, são materiais recicláveis. Então, ele não deveria ir para os aterros sanitários. E detalhe, toda vez que eu pego um material reciclável, uma latinha, uma garrafa PET, um plástico qualquer por exemplo, uma garrafa de água mineral, de alvejante, que você utiliza aí na sua casa, quando eu coloco ela dentro da lata do lixo e esse material ele mistura com os lixos orgânicos ali do banheiro, os lixos sanitários, que é o lixo do banheiro, o papel higiênico, enfim, toda aquela bagunça. Aí a pessoa coloca com os restos de comida. Então, esse plástico, ele passa a não ter mais tanto valor agregado. Por quê? Porque ele acabou se contaminando com outro tipo de lixo. Então, nós brasileiros, eu falo seguramente que nós produzimos diariamente, cada brasileiro, pelo menos 500 gramas de lixo ou de resíduo reciclável. Cada um de nós. E se você for um observador, você pode reduzir ou aumentar ainda mais essa quantidade. Talvez você produza 700, 750 gramas de materiais recicláveis todos os dias. Gente, isso é muito se nós colocarmos à disposição do mercado para as indústrias. Certamente a indústria brasileira ela sofre muito porque ela não tem material suficiente para abastecer as suas reservas de materiais. E aí acaba sobrando para o meio ambiente, para retirar da natureza aquilo que está faltando na indústria. Beleza? Então, primeira curiosidade que você tem que saber, que todo brasileiro produz pelo menos 1 quilo de lixo por dia. E talvez você diga assim, Maurílio, mas eu não produzo, não. Na média, sim, cada brasileiro produz. Isso é fato, é dados do próprio IBGE, tá, gente? Você sabia que São Paulo, que é a nossa segunda curiosidade, que São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo? Talvez você que mora em São Paulo fala, Maurílio, é mesmo, eu não sabia que São Paulo ele produzia tanto lixo. Pois é, São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo. Também pudera, né? Olha a quantidade da população de São Paulo, né? Então, se nós formos pegar, por exemplo, a população de São Paulo, a gente vai ficar de cara, porque São Paulo, gente, vou pegar aqui, por exemplo, atualizado. Hoje, São Paulo, só São Paulo, tá, gente? Tem 12.396.300
72 habitantes. Isso números agora, de 22, tá? Então, você observa que mais de 12 milhões de pessoas produzindo 1 quilo de lixo por dia, em média. Em média, uns vão produzir mais, outros vão produzir menos. Mas, em média, são 12 milhões de pessoas produzindo. É muito lixo, gente. Mas, se nós pegássemos esse lixo e dividisse por 2, nós saberíamos que metade desse lixo produzido pelos paulistas, que é a cidade que mais se produz lixo do Brasil na atualidade, poderia ser a cidade que mais produz material reciclável também do nosso Brasil. É proporcional à realidade. Você entende? Então, o que falta para o povo de São Paulo, por exemplo, que está dentro desses dados, que é o exemplo aqui da curiosidade, isso para não falar de nenhuma outra cidade, que a gente sabe que Brasília, nós temos 2 milhões de habitantes, em média, né, 2,5, mais ou menos. Nós temos Belo Horizonte, que também é uma cidade populosa, Rio de Janeiro, enfim. Agora, se nós somássemos toda essa economia, toda essa geração de materiais recicláveis e pegasse, cada brasileiro tivesse a consciência, falar assim, cara, a partir de hoje eu vou fazer a coisa certa. Eu vou encaminhar os meus materiais recicláveis, que não são lixo, para a reciclagem. Quanto que nós iríamos produzir no nosso país? Nós ia produzir muito geração de emprego e renda, gente, para a nossa população. E isso ninguém promove. A verdade é essa. O que falta é uma conscientização. Vamos lá para a nossa terceira curiosidade, que afinal são 15, né? Você sabia que o Nordeste é a região onde se localiza a maior quantidade de lixo sem destinação? Ou seja, se você for pegar o restante do país, a grande parte do Brasil, as outras regiões do Brasil, ela procura dar a destinação adequada para os seus lixos. Enquanto que o Nordeste, né, o meu sofrido Nordeste, porque eu sou cearense, para você que não sabe, eu sou cearense de Acopiara, minha família é toda de Sobral. Então, o que acontece? A gente sabe que o Nordeste, ele padece. Por quê? Por falta de gestão pública e conscientização da população. Conscientização da população por quê, Maurílio? E não da gestão pública. A gestão pública, gente, nós brasileiros temos que entender que, por exemplo, esse ano é ano de eleição. E nós temos que entender o seguinte, que está nas nossas mãos decidir por pessoas na administração que tenham a preocupação de fato e de verdade com a população mais carente, que é a maior parte da população do Brasil. E vou falar uma coisa para vocês, só para vocês terem uma ideia. Quando um político, um governador, ou quem quer que seja, não tem interesse em desenvolver o conhecimento ou a destinação do lixo da sua região, ali da onde ele governa, ele está dizendo não para a saúde, ele está dizendo não para o cidadão. Porque nós temos que ter, e diga de passagem, saneamento básico, rede de água, rede de esgoto, faz parte de um programa de reciclagem ambiental de um município ou de um estado. É inconcebível você falar de saúde pública se você não olhar para o lixo e ter a responsabilidade sobre esse lixo. Então, hoje, o Nordeste, infelizmente, é a região onde se localiza a maior quantidade de lixo sem destinação. Ou seja, os prefeitos têm que se virar com esse lixo que é produzido pela população. E aí, abre-se
aterros sanitários, quando o município tem, porque eu sei que a grande maioria dos municípios brasileiros sofrem porque não tem um aterro sanitário próximo, e isso faz com que toda a qualidade de vida daquele município, daquela população que mora ali na região, sofra por conta desse problema com o lixo. Então, essa é a nossa terceira curiosidade. Infelizmente, mais uma vez, o nosso Nordeste não tem essa destinação adequada do lixo. É triste, mas é uma realidade. Quarta curiosidade. Mais da metade do lixo brasileiro é orgânica, ou seja, originário dos seres vivos. Mas, olha que interessante. Lembra que eu falei para você, brasileiro, produz 1 quilo de lixo por dia. Então, isso significa que 50%, ou seja, meio quilo, né, é de material reciclável. E o outro meio quilo é de material orgânico. Que material orgânico é esse, Maurílio? Talvez você não saiba, mas o cocô que eu faço e que você faz... Maurílio, cocô! Sim, é orgânico, filho. É orgânico, acredite. A questão... Por isso que eu falei para você que quando a cidade ela é abastecida de água encanada e de esgoto, aquele material que vai para as ETs, que é a estação de tratamento de efluente, eles podem ter uma origem para a produção de adubo orgânico. Talvez você pensou assim, Maurílio, mas o lixo no orgânico não seria somente o resto de verduras, frutas, comidas que sobram na minha casa? Não. Esse também entra. Gente, nós somos orgânicos. Eu e você somos orgânicos. O nosso organismo produz lixo. Produz lixo. E talvez você pensou assim, Maurílio, mas eu achei que era somente o alface, o tomate, ou seja, não é. Então, falar de lixo sem olhar para saneamento básico, e se você não sabe, tem outra informação, você sabia que a grande parte, boa parte, não vou dizer grande não, a boa parte das doenças hoje da nossa população, nosso povo, é de origem do lixo. Então, quando você vê uma cidade que ela não tem disposição do lixo, o que acontece? Esse lixo ele vai cobrar caro dessa população através de UPAs lotadas por conta de doenças. É criança com problema respiratório porque alguém foi lá e tacou fogo no lixo. Por quê? Porque não tem um caminhão que coleta, não tem um serviço público de coleta de lixo, e aí a pessoa se acha no direito lá de tacar fogo e deixar a cidade poluída, feia, e aquilo lá vai criando uma bola de neve de problemas para aquela população, para aquela sociedade. Então, é triste, gente, mas é uma realidade. Então, quando você olha que a maior parte não, 50% ou metade do lixo brasileiro é orgânica, isso significa que eu, você, o seu cachorrinho, tá, o totó lá, que vai fazer totô na praça e você não coleta, também é um lixo orgânico ali. Você entende? Então, você tem que tomar cuidado com isso. E no sentido de encaminhar de forma sábia para que esse lixo tenha uma destinação adequada. Aí talvez você diga assim, Maurílio, mas eu não tenho controle sobre, né, os meus resíduos, né, que eu faço no banheiro. Beleza, mas você tem obrigação, você tem consciência
que os outros 50% são materiais recicláveis, então que você pegue e administre esses 50% da sua parte, que são os materiais recicláveis, de forma adequada, porque sobre isso você tem controle. Show? Vamos lá para o nosso quinto, né? Quinta curiosidade. Do total do lixo brasileiro, apenas 3% são recicláveis. Você sabia? Ou melhor, são reciclados. Não é que são só 3% são recicláveis, não. Só 3% são reciclados. Reciclados é 3% de 100% de pessoas que têm a consciência e falam assim, cara, eu vou fazer a coisa certa e vou mandar esse material para a reciclagem. Agora, qual seria o ideal para a nossa população brasileira? Para o Brasil, vamos falar assim. Gente, o ideal para o Brasil seria pelo menos, ruim, 40%. Nós estaríamos à frente de muitos países, até, eu diria, desenvolvido. Se você não sabe, a Alemanha, por exemplo, a Alemanha ela recicla mais de 70% do seu lixo. Mais de 70%. O Japão, por exemplo, ele está acima de 90%. Inclusive, saiu até uma reportagem falando sobre o lixo japonês, que lá eles usam tudo. Por quê? O Japão, gente, é uma ilha, você concorda? Se você pegar o Japão e botar dentro do Brasil, o Brasil dá vários Japão. Então, eles têm uma ilha, ou seja, eles não têm um território tão grande como nós aqui no Brasil. Isso é aquele negócio. Imagine que sua casa seja grande. A sua casa seja grande. E aí, você tem vários cômodos. E digamos que você resolva guardar todo o material reciclável, os lixos que é gerado na sua casa pela sua família. Quanto tempo a sua casa suportaria acumulando esse lixo no quintal, na despensa, sei lá. Imagina aí. Ah, Maurílio, uma semana, talvez um mês, 2 meses, vai ter gente que fala assim, eu tenho um quintal grande, Maurílio, eu acredito que se eu começar a guardar os meus lixos que eu produzo aqui, eu consigo um ano. Pois é. O Japão é uma casa pequena e ele não pode se dar o luxo de guardar os seus lixos, como muitos de nós brasileiros guardamos. E guardamos de que forma, Maurílio? Nos aterros sanitários. Gente, você sabe o que significa o aterro sanitário? Falando na real, é jogar lixo para debaixo do tapete. Ponto. Ah, Maurílio, mas não tem outra alternativa. Temos sim. A questão é porque nós, brasileiros, não temos o hábito, não temos a cultura, não temos a responsabilidade, não temos a consciência que deveríamos ter. Mas isso pode mudar? Pode, através do Viver de Reciclagem, através de você, através de mim, de conscientizar mais pessoas. Só que olha que interessante. A culpa não é só da população. Existem 5 entraves que fazem com que o brasileiro não seja conduzido, orientado, conscientizado para a reciclagem. E quais são esses 5 entraves? Primeiro, gente, por que a reciclagem no Brasil ela não decola, ela não deslancha? Por conta da tributação. Os produtos reciclados podem ser tributados mais de 2 vezes. Você lembra quando você vai no supermercado, você pega, por exemplo, uma garrafa de Guaraná, aquele Guaraná que você gosta, no seu final de semana? Pois é, quando você passa no caixa, aquele tributo, aquele imposto daquele refrigerante, ele é pago. Ou seja, você comprou, você já está pagando o imposto, beleza? Só que quando você termina de consumir esse refrigerante, aquela garrafa, ela é um reciclável.
Quando essa garrafa ela vai para a cadeia do reciclável, acredite, o reciclador tem que pagar de novo o imposto que já foi pago pelo consumidor. Então, as empresas, as indústrias de transformação, toda a cadeia, tá, gente? Todo mundo perde. O cidadão perde, a indústria perde, o catador perde, ou seja, todos nós, brasileiros, perdemos. Por quê? Porque o governo quer cobrar duas vezes, ou seja, bitributar algo que já foi tributado. Então, é uma covardia. E olha, quando eu digo que é uma covardia sim. Você sabe por quê? Quando você pega essa garrafa de refrigerante e você coloca na sua lata do lixo para ser enterrado lá no aterro sanitário, ninguém cobra o imposto do aterro. Ó, aterro, chegou aí 2 toneladas de garrafa de refrigerante. Você vai me pagar essa tributação dessas 2 toneladas. Mas se essa garrafa de refrigerante gerando 2 toneladas for para a mão da reciclagem e chegar na indústria, o governo vai cobrar. Então você vê que é irracional. Começa por aí a irracionalidade. Começa pela tributação, ou seja, pelo pagamento de imposto. E isso acaba desmotivando a reciclagem. Qual seria o segundo entrave, vamos dizer assim? É a baixa produção. Os materiais recicláveis não contam com uma indústria profissional ou profissionalizada. E as cooperativas de reciclagem não conseguem atender a demanda. Se não consegue atender a demanda, isso significa o quê? Que não tem material suficiente para abastecer as indústrias. E por que muitos produtos no ano de 2020, 2021 aumentou demais? Justamente por conta que não se achava matéria-prima. É aquele negócio, é oferta e demanda. Muitos aqui sabem, aquelas pessoas que trabalham com a reciclagem sabem que o papelão, né? Esse papelãozinho que nós pegamos aí diariamente, o papelão chegou aqui, pelo menos aqui em Brasília, chegou a R$ 1,80. Teve lugar no Brasil que chegou a R$ 2,50. Isso nunca tinha acontecido na reciclagem. O papelão ele sempre trabalhava ali entre 20 centavos, 60, 65 para baixo. Mas por quê? Porque não tinha material para abastecer a indústria. E aí a procura foi tão grande que faltou matéria-prima. Ou seja, não só as cooperativas, mas os recicladores não tinham a matéria-prima para abastecer as indústrias. Por quê? Porque o brasileiro, apenas 3% do seu lixo é reciclado. Você entende? Terceiro entrave. Pouca ação do poder público. Faltam incentivos fiscais e subsídios para a utilização de matéria reciclada. Ou seja, se você pegar a matéria plástica, por exemplo, ela não deveria ser tributada, gente. Vai virar lixo? Vai. Então faz o seguinte, vamos isentar. Não vai cobrar mais o imposto, porque esse imposto já foi pago lá atrás. Então falta uma ação do poder público. Inclusive, eu quero falar para vocês aqui que eu vou estar trazendo aqui o nosso deputado, o deputado Diego Garcia, lá de Curitiba, né, Davi? Região do Paraná, né, do estado do Paraná, para ele falar sobre a frente parlamentar para os recicladores, ou seja, a frente parlamentar. Inclusive, nós tivemos lá a convite do deputado Vinícius, que eu também quero convidá-lo, se de repente a assessoria dele estiver assistindo aqui o Viver de Reciclagem, que a gente possa trazer o que os deputados estão fazendo para melhorar e incentivar a reciclagem no Brasil, porque nós só vamos aumentar esse número
para 5%, para 10%, para 20%, para 30%, para 40%, se nós tivermos incentivo, ou seja, ação do poder público. E para você que não gosta de política, para os maus governar, basta que os bons se calem. Porque, veja bem, na Câmara dos Deputados, houve a votação para o marco do saneamento público, ou seja, saneamento básico para todo mundo. Teve deputado que foi contra, pô. Você tem esgoto na tua casa? Você tem água encanada? Isso é uma ação do poder público. Agora, lembra quando eu voltei lá que eu falo sobre o Nordeste, que o Nordeste, infelizmente, não é assistido, gente. A grande parte do Nordeste não é assistido de saneamento básico, ou seja, esgoto e água encanada. Isso também faz parte da questão ambiental. Isso é conscientização. Teve deputado que votou contra. Que mundo que esse cara vive? Qual é o respeito dele para o seu eleitor? E diga de passagem, muitos do Nordeste foram contra. Não gosta do governo que está aí. Problema aí do povo. O povo vai pagar o preço. Isso é insano. Em pleno... Não, deixa quieto. Não vou falar sobre isso não, tá? Mas tem que falar. Ou seja, pouca ação do poder público. Precisa ter incentivos fiscais. O quarto entrave, gente, falta de padronização. As normas técnicas para disseminar os padrões dos materiais recicláveis não são respeitados no país, causando falta de produto no mercado e aumentando os preços. Veja bem, quando você pega uma garrafa, isso aqui é uma garrafa, tá? Garrafa de refrigerante. Tem alguma garrafa de refrigerante aí, Davi? O que acontece? Tem. É uma garrafa qualquer, tá? Quando você pega essa garrafa e bota na lata do lixo, juntamente com o restante dos lixos, o que acontece? Essa garrafa, ela tá limpinha, você tem um maior carinho, um maior respeito e tal, aí você pega, bota lá, o caminhão que coleta o lixo da sua região, acaba misturando tudo. Quando chega numa cooperativa, essa garrafa que você colocou de forma limpa dentro do saco de lixo, ele acabou misturando. Quando chega lá, tá toda melada, toda lambricada, toda suja. Você sabe o que vai acontecer? A indústria não vai ter interesse nessa garrafa. Vai falar assim, pô, cara, você me desculpa, mas as suas garrafas PET estão imundas. Ou seja, essa matéria-prima, ela perde valor de mercado. Justamente por quê? Porque não há uma organização, gente. E nós temos que fazer. Então, isso é um entrave. Isso é um entrave. Nós lutamos contra o tempo. Você sabia? O reciclador no Brasil, o catador, a cooperativa, ela luta contra o tempo para salvar os materiais recicláveis para que eles tenham, de fato, um destino correto. Um destino correto, que é a reciclagem. Tudo por conta da falta de padronização. 5, falta de consciência. Os consumidores não são estimulados com campanhas institucionais para consumo de produtos ambientalmente sustentáveis. E aí, eu vou abrir um parênteses, porque que acontece? Às vezes você vai no supermercado, você olha no rótulo do produto e você vê lá que a empresa é uma empresa responsável. Só que a conscientização, gente, ela não basta ser somente da empresa, da indústria. Ela tem que estar com o consumidor. Você que é consumidor, você tem a responsabilidade de ajudar o teu país, fazendo com que os materiais recicláveis cheguem ao seu destino final, que é a reciclagem, e não aos aterros sanitários. E o que nós temos visto muito, infelizmente, é os materiais recicláveis
irem pararem nos aterros sanitários. Então, a luta, a briga, a guerra do reciclador, dos catadores, das indústrias, é fazer com que esse material reciclável não vá para o aterro sanitário. Então, é uma luta injusta. E isso só vai acontecer quando a nossa população tiver, de fato, uma consciência ambiental. Você percebe? Não adianta, eu sempre costumo dizer isso aqui, mas eu vou repetir de novo. Não adianta o cara pegar uma bandeira, ir para a praça pública e pedir para salvar a Amazônia, sendo que esse cara que está com a bandeira, se você chegar para ele e falar assim, irmão, você cuida dos materiais recicláveis que você produz na sua casa? Hã? Como assim, patrão? Como assim, brother? Brother, que parada doida é essa, meu irmão? Tô querendo salvar as girafas da Amazônia. Meu irmão, isso é hipocrisia. Todo brasileiro tem que ter o seu cantinho da reciclagem na sua casa. Isso é consciência ambiental. Agora, o cara ir para uma praça pública, pedir para salvar a Amazônia, sendo que ele não faz o dever de casa, isso é balela, isso é história para boi dormir. Inclusive, no final dessa live, eu vou até fazer eu vou começar a mudar aqui. Você sabe por quê, gente? Hoje. Vamos lá, que no final eu vou explicar como é que vai acontecer uma dinâmica que eu estou querendo fazer no Brasil. E você que está aqui no canal Verde Riscado, você vai me ajudar. Você vai me ajudar, porque eu tô sentindo, sabe o quê? Que às vezes a gente quer convencer as pessoas, de forma séria, sabe? Fala, gente, ó, seja consciente, a garrafa, ela não precisa ir para o lixo e tal. Eu vou começar a dar uma de doido, porque se tem coisa que chama atenção, é doido e violência. Como eu não sou ligado à violência, eu vou me ser metido a doido para mostrar e chamar a atenção de mais brasileiro para olhar o Viver de Reciclagem, o canal Viver de Reciclagem, e que aprenda de fato, de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira, a aprender a ter uma consciência ambiental. Só assim nós vamos chamar. Porque, cara, aqui para nós, tá? Aqui para nós. O que acontece? Eu vejo muitos canais aí, aqui no YouTube, que fazem desafios, que fazem pegadinhas, que fazem... Eu não vou fazer pegadinha não, tá? Eu não vou fazer pegadinha não. Mas eu quero promover aqui no canal uma conscientização ambiental, que seja nas escolas, que seja nas repartições públicas, que seja nas residências, que seja em qualquer lugar, nas empresas. Por quê? Porque a gente tem que chamar atenção. Porque, olha, por exemplo, um assunto tão importante como esse que eu estou falando, nós temos aqui 30 pessoas online. Se fosse um canal, por exemplo, de piada, né, por exemplo, estaria 1.000, 2.000, 5.000 pessoas assistindo. Por quê? Porque isso dá ibope. Mas algo que vai mudar e transformar um Brasil, um país, você vê que não dá tanto ibope. Então, eu quero pedir você, a sua contribuição. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer e eu quero que você me ajude, literalmente. Nós vamos dar uma de doido para poder chamar a atenção do Brasil inteiro voltado para o Viver de Reciclagem. Posso contar com vocês? Então, bora para a nossa sexta curiosidade. Você sabia que o primeiro lixão foi criado em 1500 a.C. em Atenas, lá na Grécia? Você sabia? Maurílio, não sabia. Pois é, lá na Grécia, gente, e olha que loucura, lá na Grécia não tinha indústria, não tinha reciclador, não tinha o catador, não tinha a indústria, mas tinha pessoas, seres humanos. Naquela época, produziam lixos também. E lá justifica não ter recicladores, não ter depósitos. Por quê? Porque não era industrializados. Só que o nosso Brasil hoje, voltando para 2022,
Isso é inconcebível. Nós, brasileiros, aceitar que os nossos lixos vá para o lixão, sendo que os lixos são materiais recicláveis. Lá se justificava porque não tinha, de fato, nenhuma indústria. E eles não precisavam de material reciclável. Agora, em 2022, ou seja, mais de 2.522 anos depois, porque se era 500 anos antes de Cristo, então você joga mais 2.022 anos, dá 2.522 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Então, nós não temos que ficar preso ao passado. Ah, não, mas lá em Atenas, Maurílio, tinha lixão, então é preciso que hoje tenha lixão. Só que se você, lá eles não tinham, por exemplo, água encanada, eles não tinham esgoto. Você percebe que houve uma evolução de lá para cá, no saneamento básico? Pois é, mas tem lugares no Brasil que está vivendo na época de Atenas, que não tinha esgoto e nem água encanada. Você percebe que nós temos que evoluir? Então é por isso que nós vamos mudar. Vamos lá. Você sabia que Agdobon Black, eu não sei ler esse nome não, é africano, gente. É um dos maiores lixões eletrônicos do mundo, localizado na cidade de Accra, em Gana. O local é considerado o mais tóxico do planeta. Agboblongir, eu não sei ler, gente, desculpa, tá? Desculpa. Eu sei que é na África, em Gana. É uma cidade, a cidade é Accra, em Gana. Existe reportagem, documentário sobre essa cidade. E lá, gente, é o maior lixão eletrônico do mundo. E você sabe por que é os lixão eletrônico? Porque muitas empresas, muitas populações de outros países acabam mandando muito lixo eletrônico para essa cidade lá. E isso, as pessoas aproveitam o que dá para aproveitar, e aquilo, como eles não têm uma cultura de reciclagem, não tem uma estrutura de indústrias, eles acabam jogando os eletrônicos, abandonando os eletrônicos a céu aberto. Essa foto aqui que você vê retrata bem isso. Um garoto pegou um notebook no meio de uma centena de milhares de lixo, para vocês verem o que falta. Quando a gente fala de lixo, a gente não pode lembrar somente do Brasil, porque em qualquer lugar que exista um ser humano produzindo, ou consumindo, ou comprando, ou vendendo, lá vai ter que ter a reciclagem. Beleza? Vamos para a oitava. Henderson, né? É uma ilha remota no Pacífico Sul, onde está localizado a maior densidade de lixo plástico do planeta. Estima-se que nesta ilha exista cerca de 37,7 milhões de pedaços de plástico. Pessoa que vai, por exemplo, para uma praia, né, uma praia no Brasil, vamos colocar aí, por exemplo, Cabo Frio. O cara vai lá e joga, puf, em alto mar. O cara tá lá, o cara tá curtindo uma, vamos dizer assim, um transatlântico, né? O cara tá fazendo um cruzeiro. Aí a mente brilhante tá tomando uma água mineral. Acabou a água mineral. Aí você sabe o que esse cara faz? Esse cara olha para um lado, olha para outro, vê que ninguém tá vendo. Aí ele pega essa garrafa e lança no oceano. Gente, olha a consciência desse cara. Para onde é que vai? Para essa ilha remota no Pacífico Sul. E não é porque essa ilha não, porque se nós fosse explorar os mares do nosso mundo inteiro, do nosso planeta, da nossa casa chamada Terra, você iria se deparar com verdadeiros lixões em alto mar. Em alto mar, gente.
E se você não sabe, os oceanos, eles são os pulmões da nossa Terra. Então, toda vez que é lançado lixo nos mares, nos altos mares, é como aquele fumante que está jogando lixo no seu pulmão e ali realmente está impregnando toxinas e vai chegar uma hora que essa conta vai chegar, porque a conta não vai fechar e mais cedo ou mais tarde essa saúde vai reclamar. Ponto. Então, isso é para você ver que nós, seres humanos de todos os planetas, de todos os planetas não, perdão, de todos os continentes, temos uma responsabilidade de conscientizar o nosso próximo, nosso irmão, de que vale a pena cuidar do planeta Terra de uma forma olhando para a reciclagem, gente. Olha aqui essa ilha aqui, ó. Olha aqui. Olha o tanto de lixo plástico. Pô, é brincadeira, uma praia lindíssima, areia branquinha, linda, 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 linda. Imagine essa praia sem nenhum lixo. Mas isso está acontecendo. Vamos lá para o nosso nono. Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, papel toalha, papel higiênico, guardanapos com gordura, fotografias, papéis metalizados ou plastificados não são recicláveis. Você sabia? Isso é uma curiosidade que muita gente não sabe. Vamos para o nosso décimo, né? No mar, uma linha de nylon demora 650 anos para decompor. E a dica é, não deixe lixo de herança. Cara, nós temos que mudar. Ó, a garrafa plástica é 400 anos. A camisinha, 300 anos. A lata, essa lata de alumínio que é reciclada, é indeterminado, não tem prazo para decompor. Jornal, são 6 meses. Bituca de cigarro, 2 anos. Você que vai para de frente da orla da praia de Copacabana fumar e joga no mar, cara, é 2 anos que o mar, ou seja, que a terra leva para poder decompor essa bituca. A tampinha é 150 anos. A prancha de isopor, 80 anos. O chiclete, 5 anos. O copo plástico, 50 anos. Linha de nylon, 650 anos. Pneu, 600 anos. O vidro, 4.000 anos. Quantos anos? Quantos anos você tem? A pergunta é, quantos anos você tem? Você não precisa me responder no chat aqui, não. Mas a conta que eu quero fazer você refletir é o seguinte. Você só tem tempo para esperar. Vamos lá. O jornal se decompor, a bituca de cigarro se decompor, o chiclete, o copo plástico, vamos colocar assim, é o que você e eu vamos conseguir ver. Se eu pegar um chiclete, jogar na terra e voltar daqui a 5 anos, ele vai estar decomposto. Beleza. Agora, se eu pegar uma camisinha, por exemplo, enterrar, meu irmão, só daqui a 300 anos, só lá Deus sabe qual vai estar a minha geração. Se o cara vai falar, cara, eu tinha um tataravô, que o bicho era meio doido e tinha um canal falando de reciclagem, e tu acredita, meu irmão, que a camisinha que o cara enterrou lá atrás, agora que foi decomposto, você parou para pensar que o lixo que você produz hoje, as gerações futuras é que vão ter que dar conta dessa parada que nós estamos consumindo hoje. Essa modernidade que eu e você vivemos, essa conta vai chegar para alguém. Vai chegar para alguém, porque eu e você, daqui a 400 anos, nenhum de vocês que estão aqui comigo, daqui a 400 anos não vão estar. Tá? Então, o pneu, por exemplo, que você roda hoje no seu automóvel, se não tiver um encaminhamento correto para a reciclagem, meu irmão, só daqui a 600 anos vai lá saber quem é que vai estar lá para pegar esse pneu decompondo. Né? Então, bora lá para o nosso 11º
Primeiro, reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. A gente sabe que o plástico, ele é a matéria-prima do plástico é o petróleo. Então, você imagina, uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. Agora, eu poderia pegar, por exemplo, uma 95, por exemplo, a lata de alumínio gasta 95% menos energia do que uma nova para produzir, tá? Ou seja, você reciclar uma latinha de alumínio é muito mais barato do que você produzir uma nova. Ou seja, uma tonelada de vidro, por exemplo, você produz uma nova tonelada de vidro. 1 por 1, ou seja, 100% reciclável. Uma tonelada de papel evita a morte de 40 árvores adultas. Que fantástico, gente. Vamos lá para a nossa 12ª. Reciclar uma tonelada de papel evita a morte de 400 árvores adultas. Isso foi falado. Mas você sabia que uma árvore cortada é igual a 50 quilos de papel? Você pegou uma árvore lá, cortou ela, mandou para a indústria de celulose, ela vai conseguir produzir 50 quilos de papel. Agora, você imagina, de 10 a 20 árvores cortadas, ela representa 1 tonelada, gente. É muita coisa. É muita coisa. 13º, reciclar lata de alumínio gasta 95 menos energia do que fazer uma nova. Por isso que o Brasil, graças a Deus, nós estamos bem na fita, porque nós somos um dos países campeão em reciclagem de latinha. E isso é muito bom, porque a latinha ela consegue gerar muito emprego e renda. E quando você aqui que está aqui pensa em reciclagem, eu duvido se você não pensa na latinha de alumínio como material que você vai comprar. Qualquer pessoa que vai montar um depósito, primeiro os olhos dela brilham, gente. Os olhos dela brilham para a latinha. Ela não brilha para o alumínio, para o papel, para o papelão. Ela brilha para o alumínio. Nossa, eu vou começar a comprar alumínio. Vou começar a comprar latinha de alumínio. Olha que legal. Nada contra, mas por quê? Porque a nossa população, ela está envolvida, ela sabe que a reciclagem de latinha, ela dá dinheiro. E aí, o que dá dinheiro salta aos olhos. Só que as pessoas não conseguem enxergar dinheiro na PET, não conseguem enxergar dinheiro no papelão, não conseguem enxergar dinheiro em outros materiais recicláveis e coloca na lata do lixo. E é isso que nós temos que mudar, essa cultura, essa visão no Brasil. Você entende? 14º. Ao reciclar vidro, o aproveitamento é total. 1 tonelada de vidro produz 1 tonelada de vidro. Que legal. É muito interessante, gente. E a indústria de vidro, em 2020, no auge lá daquela paradinha lá, que eu não vou falar o nome aqui, faltou vidro no Brasil, você acredita? E o que as indústrias tiveram que fazer, as indústrias de vidro? Eles criavam vidro aleatoriamente, quebrava e voltava para reciclar. Por quê? Talvez você não saiba, mas quando você liga o alto forno de uma indústria vidreira, ele não pode desligar, você sabia? Se você desligar o forno da indústria vidraceira, acabou. Você não consegue mais produzir. Olha que interessante. Então, as indústrias de vidro, ela tinha que quebrar os vidros e manter o forno ligado e fazendo, quebrava peça, fazia peça, quebrava, fazia, quebrava e ficava naquela ali, ó, naquele círculo. Por quê? Para não parar a indústria. E o vidro, gente, cá para nós, ele é muito barato. O valor agregado dele é muito barato. Só que a nossa população também não tem a cultura de reciclar vidro. E a indústria, ela precisa incentivar a população a trabalhar a seu favor, assim como a indústria de latinha fez, para incentivar que a população brasileira ela enganje na reciclagem de vidro.
de repente oferecendo um valor melhor para o vidro. Isso aí fica a dica aí para as indústrias vidreiras do Brasil. E o nosso 15º. A 15ª curiosidade. No processo de incineração, o lixo é queimado a temperatura de 800 graus Celsius, entre 800 a 1000 graus Celsius. Ou seja, é muito fogo para poder incinerar. E diga de passagem, vou trazer mais uma curiosidade que talvez vocês não saibam, mas não é a forma mais inteligente. Maurílio, aterrar os aterros sanitários. Por que a gente não substitui os aterros pela a incineração? Não seria mais barato, que aí a gente não estaria jogando a sujeira debaixo do tapete? Não, gente. Para vocês saberem, a incineração, infelizmente, não é a forma mais inteligente de se tratar o lixo. Uma das formas mais inteligentes de se tratar o lixo com a eliminação seria o coprocessamento, ou seja, pegar esse lixo, fazer um composto para mandar para as cimenteiras. Essas cimenteiras que vocês compram cimento pelo Brasil afora aí, pode ter certeza que essas cimenteiras elas já cumprem um papel fundamental no quesito socioambiental, porque eles utilizam muito lixo, muito matéria, muito resíduo das indústrias no coprocessamento para geração de energia para manter os seus altos fornos ligados e produzir o cimento que você compra na madeireira mais próxima da sua casa. É ou não é fantástico? Então, o que vai para a incineração, Maurílio? Normalmente, são os lixos hospitalares. Por que os hospitalares, Maurílio? Porque os hospitalares, os lixos hospitalares, eles têm a questão patológica, ou seja, os vírus, germes, enfim, toda essa bagatela biológica, ela precisa ser queimada para poder destruir. Imagine uma pessoa que morreu, sei lá, com uma doença muito cabulosa, muito sinistra, e é contagiosa, ou seja, esse tecido ele tem que ser queimado, tem que ser destruído. Para quê? Para que não propague essa parada para outras pessoas. É mais ou menos assim para que você entenda de uma forma bem dinâmica, beleza?